Hoje nós temos a participação da nossa companheira Débora, trabalhadora do Alexandre Dumont, e ela vai expor o tema O Poder da Palavra. Com você a palavra. Boa noite. Mais uma vez nós estamos aqui para refletir sobre o Evangelho de Jesus. Mais uma oportunidade de aprendizagem e de crescimento para todos nós que ainda estamos nessa caminhada evolutiva. Todos nós que ainda estamos cheios de necessidade, cheios de incompreensões, cheios de ignorâncias, e que precisamos encontrar a luz do conhecimento, a luz da verdade, a luz que nós precisamos para chegarmos à nossa perfeição. Nós estamos, nesse mês, envolvidos com a campanha de valorização da vida. E o poder da palavra foi pensado não distanciando dessa questão da valorização da vida. Você vai refletir sobre o poder da palavra como um meio de preservação da vida. Que pena que nós ainda precisamos de ter um mês com campanhas. Seria muito bom se nós não precisássemos mais de ter essas campanhas para nos alertar do nosso compromisso. Seria muito bom se nós já fôssemos pessoas compreensivas, com compreensão o suficiente para constantemente, em qualquer época do ano, nós valorizarmos a vida. Mas ainda bem que nós temos esses chamados, ainda bem que nós temos essas campanhas que nos alertam, que nos recobram a memória de que é necessário fazermos alguma coisa, de que é necessário sairmos do nosso comodismo, sairmos da nossa inércia e fazermos alguma coisa, aquilo que nos é possível, porque para todos nós e todos nós podemos fazer alguma coisa. E no que se refere à valorização da vida, à preservação e valorização da vida, todos nós estamos precisando aprender muito. Ouvimos falar da questão suicídio, ouvimos falar do aborto, ouvimos falar da eutanásia. Parece assim, para quem nunca se deparou com a situação de perto, né, assim, dentro da família, às vezes consigo mesmo. Não, às vezes, parece quando nós ouvimos falar algo muito distante, mas não é distante. Está muito próximo de cada um de nós, basta abrirmos os nossos olhos para enxergar. Isso faz parte da vida ao nosso lado, da vida que está nos acompanhando, do próximo que está bem próximo de nós. E a questão da palavra também é uma coisa que é uma situação de que todos nós fazemos uso e que nós precisamos cuidar muito dela, porque a palavra tem poder. A ação inicial já começou a falar disso, começou a falar de discursos, dos discursos vazios, dos discursos perigosos, dos discursos falsos. E nós precisamos nos alertar muito para essa questão. E da mesma forma que elas podem construir, elas podem também destruir. Lucas, no Evangelho, capítulo 6, no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 45, diz assim, que a boca fala do que o coração está cheio. E é verdade. Da nossa boca, as palavras que nós pronunciamos, as palavras que nós fazemos uso, elas são geradas no nosso coração. Elas simplesmente verbalizam um sentimento que nós já estamos com ele dentro de nós. Um sentimento que nós
demos forma para ele, que nós deixamos que ele crescesse, deixamos que ele tomasse forma. E quando ele sai pela nossa boca, é porque ele já foi criado, ele já foi gerado dentro de nós. Palavras são filamentos sonoros revestidos por nossos sentimentos. Então, tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que nós transformamos em palavras, é porque representa algum sentimento. São simplesmente sons que saem por nossa boca, por esse órgão que facilita a comunicação verbal, mas que vem cheia de sentimentos. As nossas atitudes são expressões determinadas e assinaladas de nosso comportamento mental. Isso do livro Palavras e Atitudes. Então, esse companheiro espiritual, esse companheiro que nos traz essas palavras, quer nos alertar que temos que ter muito cuidado com aquele som sonoro que sai da nossa boca. Porque ele guia as nossas atitudes e ele vem impregnado de sentimentos. E esses sentimentos, guiados por essa palavra que nós emitimos, por esses sons sonoros, expressam o nosso comportamento, expressam aquilo que carregamos dentro de nós mesmos. Por que nós falamos? Nós recebemos um dom, o dom da palavra. Sabemos que existem pessoas que nascem com essa habilidade, não pode dizer esse dom de falar, tem outras formas de comunicação, porque nós sabemos que nem todos usam a palavra para se comunicar. Existe a comunicação gestual, existe a expressão corporal, existem outras formas de comunicação. Mas muitos de nós recebemos esse dom da fala, o direito de falar, não temos nenhuma obstrução desse nosso órgão físico que nos permite a fala. Nós falamos por quê? Porque precisamos da fala. Nós vivemos em um mundo de relações, vivemos em um mundo de convivência, e a fala nos permite a aproximação das pessoas, nos permite estreitar os laços de relação, nos permite muita coisa, nos permite ensinar, nos permite muitas outras coisas. É falando que nós evoluímos. Não que as outras pessoas que se expressam por outros meios não evoluam, mas a fala é também um instrumento de evolução para todos nós. Porque falando, nós podemos aprender, falando, nós podemos ensinar, falando, nós podemos ajudar, falando, nós sentimos. Através de uma palavra, nós podemos entender qual é o sentimento que está reinando naquele momento. É falando que nós podemos dizer para o outro que o perdoamos. É falando que nós descobrimos as coisas. É falando que nós conseguimos fazer amigos em todos os horizontes da vida, em todos os momentos, em todas as etapas da nossa vida. Mas nós não devemos deixar de prestar atenção naquilo que nós falamos. Nós não podemos deixar de observar o nível de fala, o tipo, como que nós estamos usando a nossa fala. Existem aqueles que têm uma fala muito bem articulada, com o emprego correto das normas, com as melhores palavras. Mas será que basta usarmos o melhor vocabulário? Será que basta articularmos as palavras da melhor forma, no sentido de empregar bem, de acordo com a norma culta? Falar bem mostra o nível de intelectualidade.
Falar bem mostra que nós tivemos acesso à aprendizagem das palavras, tivemos acesso à educação intelectual. Mas, além disso, precisamos de falar da fala, aquela fala que nos aproxima à fala de Deus. Mais do que falar bem, nós precisamos cuidar para nós falarmos adequadamente. A importância da palavra. Qual é a importância da palavra humana para as conquistas evolutivas do espírito? Em que isso implica para a evolução espiritual? Para que o espírito conquiste, para que o espírito caminhe evolutivamente falando, na sua escala evolutiva. De acordo com o livro O Consolador, Emmanuel nos informa que a palavra é um dom divino, quando acompanhada dos atos que a testemunhem. Olha que interessante essa colocação. A palavra é um dom divino quando acompanhada de atos que a testemunhem. E é através de seus caracteres falados ou escritos que o homem recebe o patrimônio de experiências sagradas de quantos o antecederam no mecanismo evolutivo das civilizações. Então, nós, através da palavra, seja ela falada ou escrita, nós conseguimos acompanhar a evolução da humanidade. Nós conseguimos entender as experiências já vivenciadas por outros que nos antecederam, aqueles que hoje nos passam ensinamentos baseados em suas experiências. É através disso que nós temos acesso às construções que vieram acontecendo ao longo do tempo, que nós tomamos conhecimento do patrimônio que nós temos. É por intermédio de seus poderes que se transmite de gerações a gerações o fogo divino do progresso na escola abençoada da Terra. Então, Emmanuel também continua a nos dizer que os poderes da palavra, dessa palavra que passa de geração a geração, que nos direciona, né, que nos coloca diante desse progresso que existe nessa abençoada Terra. Porque apesar de todas as dificuldades que nós encontramos no planeta Terra, o progresso existe, o progresso está aí, o progresso é presente para cada um de nós. Nós todos estamos conectados pela palavra, principalmente na atualidade com a evolução das tecnologias. Não há quem não esteja conectado com o mundo. Nós temos aí as diversas redes sociais disponíveis para todos. Nós temos diversas formas que nós podemos entrar em contato com pessoas do mundo todo. Mas de que forma que nós estamos fazendo uso de tudo isso? Estamos utilizando todos esses meios de comunicação, essas formas, essas novas tecnologias para o bom uso da palavra? Que nível de comunicação nós mantemos nas redes sociais? Quais os tipos de contatos, quais os tipos de grupos que nós formamos nas nossas redes sociais? Os níveis das nossas conversas? De que forma nós estamos utilizando a palavra diante dessa grande oportunidade que nós temos de estarmos conectados com todos nesse mundo? Estar conectado é um grande avanço para a humanidade. Essa possibilidade é um grande avanço para todos nós. Mas é necessário que nós tenhamos em mente de que forma que nós estamos utilizando tudo isso. Essa conexão, ela está adequada ou não adequada? Produtiva ou não produtiva? Deus fez o verbo para que pudéssemos trocar energias que por vezes nos faltam nas lutas de cada dia.
Nós precisamos do uso da palavra porque é através dela que nós podemos ser consolados, é através dela que nós podemos consolar, é através dela que nós podemos trocar energias. Quantas vezes nós estamos desanimados diante das lutas da vida, diante de situações complicadas que todos nós passamos, e é tão bom quando a gente conversa com alguém. É tão bom quando sentamos num grupinho de amigos e começamos a conversar, rir. É bom. A palavra faz bem. A palavra pode trazer alegria, pode trazer o bem-estar, ela pode trazer, se livrar desse estresse do dia a dia. Então, muitas vezes nós fazemos o uso da palavra para essa troca de energia diante das lutas, diante dos nossos desafios. Mas os tipos de palavras que nós utilizamos, é importante que nós tenhamos sempre cuidado com elas. De acordo com no livro Fonte Viva, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, cada vez que arrojamos para fora de nós o vocabulário que nos é próprio, emitimos forças que destroem ou edificam, que solapam ou restauram, que ferem ou balsamizam. Está aí a grande necessidade de nós pensarmos nos tipos de palavras que nós proferimos. Os tipos de palavras que nós deixamos que se torne constante na nossa boca, saindo da nossa boca. Porque aquilo que emitimos, o vocabulário utilizado por nós, eles são emitidos com uma força. Tem todo um mecanismo em cada palavra que nós proferimos, tem toda uma energia, tem todo um poder em cada palavra que nós proferimos. E muitas vezes elas podem destruir. Então agora nós chegamos a entender por que falar do poder da palavra é importante quando nós estamos no meio de uma campanha em defesa da vida, em valorização da vida. Quantas pessoas que às vezes ficam deprimidas porque ouviram uma palavra que não foi muito legal. Quantas pessoas ficam muito prejudicadas, desanimam, desistem de alguma coisa, porque ouviu alguém falar: você não consegue, você não é capaz, você não dá conta. Então as palavras, elas podem destruir. As palavras podem levar ao suicídio. De repente, a única coisa que aquela pessoa precisava ouvir era uma boa palavra para ela sair daquela situação difícil, e aí vem alguém que diz uma palavra complicada, pronto, é a gota d'água que faltava para o copo transbordar. A palavra pode destruir, pode levar ao suicídio, pode levar a várias outras situações, pode levar a um assassinato, pode levar a uma agressão, seja ela de qual tipo for, física, verbal. Mas a palavra também pode edificar, ela pode construir, ela pode levantar, ela pode acalmar, pode incentivar. As palavras solapam ou restauram, ferem ou balsamizam. Mas é tão difícil controlar, os tipos de palavras que nós usamos no dia a dia. Quantas vezes a gente fala até sem pensar, quando percebeu a palavra já foi. E a palavra proferida, ela não volta. Então aí, nesse momento, que é importante refletir. Se eu mecanicamente pronunciei algo, tipo, saiu e eu não tenho mais como voltar com a palavra, precisamos cuidar mais ainda de nós interiormente. Porque, como disse lá no início, a boca só fala do que está cheio o coração.
temos aqui uma historinha, e essa historinha, ela é muito conhecida, mas é interessante nesse momento, e ela retrata muito bem o poder da palavra. É uma figuração, né? É uma fábula, na verdade, da corrida de sapos. Era uma vez uma corrida de sapinhos. O objetivo dos sapinhos era chegar no alto de uma torre. Começou a competição. Mas como a multidão não acreditava que os sapinhos pudessem alcançar o alto daquela torre, o que mais se ouvia era: que pena, esses sapinhos não vão conseguir, não vão conseguir. E os sapinhos começaram a desistir, ouvindo o público dizendo que eles não iriam conseguir. Um a um foram desistindo. Mas havia um que persistia e continuava a subida em busca do topo. A multidão então continuava gritando: pena, vocês não vão conseguir, vocês não vão conseguir. E os sapinhos estavam mesmo desistindo diante de tanta falação daquele tipo, um por um, menos aquele sapinho que continuava tranquilo, embora cada vez mais ofegante. Já ao final da competição, todos desistiram, menos ele. E a curiosidade tomou conta de todos que queriam saber o que tinha acontecido com aquele sapinho. E assim, quando foram perguntar ao sapinho como ele havia conseguido concluir a prova, descobriram: o sapinho era surdo. O que nós podemos aprender então com essa historinha, assim, até infantil, né? Até infantil. Às vezes é necessário ser surdo. Às vezes é necessário não dar ouvidos a certas palavras. Às vezes temos mesmo que fingir de surdos. Por quê? Porque as palavras, elas têm poder. Elas podem nos derrubar. Elas podem fazer nós perdermos qualquer corrida, qualquer competição, qualquer situação que nós estivermos vivenciando. Por quê? O que acontece? Quando alguém começa a falar para nós: você não vai conseguir, você não vai dar conta, você não é capaz, você não pode, você não é nada, não tem habilidade, aquilo incorpora, impregna em nós mesmos, e nós então, aqui no nosso cérebro, nós começamos a processar aquela informação. Realmente, eu não consigo, eu não posso, eu não dou conta. Nós que lidamos com pessoas diretamente, professores, de todos os professores, né, de todos os níveis, né, de todas as... Pode ser criança, pode ser adulto, ou outras pessoas também que lidam com pessoas, né, em outros locais. Nós precisamos ter muito cuidado com o que nós falamos, porque nós podemos aniquilar alguém, nós podemos destruir alguém, acabar com os sonhos das pessoas. E quando nós estudamos um pouco sobre a questão da mente, de como que a nossa mente é na absorção das coisas, nós somos capazes de absorver de uma tal forma, e nós passamos a acreditar que nós realmente não somos nada, de que realmente nós não somos capazes. E depois que isso impregna em nós, é complicado, é muito difícil para tirar, né? Por isso que às vezes nem o psicólogo consegue um resultado muito bom, um resultado muito diante de uma pessoa que colocou na sua cabeça que ela não consegue, que ela não é capaz. Por quê? Que às vezes nem o profissional consegue, porque tem que começar dentro da própria pessoa. Qualquer tratamento
qualquer acompanhamento, que seja de psicólogo, psiquiatra, qualquer outro profissional que trabalha com as emoções, com os sentimentos, o indivíduo precisa querer ver diferente. Precisa querer interpretar diferente. E às vezes ele foi tão prejudicado em algo que ele ouviu, aquilo se grudou tanto nele que ele fica com muita dificuldade de ver o outro lado, de ver uma outra possibilidade. Aí surgem as depressões profundas, surgem os problemas emocionais seríssimos que levam à morte, às vezes. Quantas pessoas não morrem por depressão? Quantas pessoas nos suicidam? E outras coisas mais. Então a palavra, ela pode destruir. E é necessário então que nós sejamos surdos diante de falas desse tipo. Palavras podem também edificar. A palavra que educa, anima, consola, perdoa, corrige e orienta. Essa palavra, ela edifica. Aquela que coloca o indivíduo para cima, aquela que leva o indivíduo a ver que ele é capaz, que ele pode, que diante de qualquer dificuldade que ele enfrentar, ele tem possibilidade de crescer. Então a palavra que edifica, ela consola diante de todas as dificuldades. Ela mostra que em algum momento aquela dificuldade pode passar e que aquele indivíduo é capaz de suportar, porque Deus não nos coloca fardos pesados em ombros leves. A palavra que edifica é aquela que perdoa, aquela que chega até o outro reconhecendo o seu erro e se colocando à disposição para fazer diferente, desfazendo aquele mal-entendido, desfazendo aquela situação ruim. A palavra que edifica é aquela que corrige. Corrige não reprimindo, corrige não humilhando, corrige não desfazendo, mas corrige mostrando que existe uma outra possibilidade, que tem um outro caminho, tem uma outra forma de ser feito. A palavra que edifica é aquela que orienta, que conduz, que mostra outras alternativas. As palavras podem machucar. Quantas vezes nós ouvimos uma palavra que eu acho assim que levar um soco doeria menos do que ouvir aquela palavra. Às vezes o soco seria um impacto menor do que a palavra ouvida. A palavra que machuca é a que magoa, que denigre, que calunia, que corrompe, que violenta. Quantas vezes nós usamos essas palavras? Às vezes nós temos o hábito de dizer assim: eu sou positivo, eu falo a verdade, doa a quem doer. Será que é assim mesmo que nós devemos nos comportar? Doa a quem doer? Eu falo a verdade. Falar a verdade sempre, lógico, nós não devemos nunca deixar de ser verdadeiros. Mas a palavra verdadeira, ela pode ser dita com mais tranquilidade, com mais doçura, com mais acolhimento. Ela pode ser dita de forma suave. Ela dessa forma será muito melhor compreendida. Dessa forma ela não vai machucar. E será acolhida de uma forma muito tranquila. E aí vai contribuir para a edificação. Existem palavras que bloqueiam. Os sapinhos que desistiram, bloquearam. Se bloquearam diante do não vai conseguir, não vai conseguir, não vai conseguir. E aí pararam, desistiram. E nós precisamos tomar cuidado, porque não adianta que grito não educa ninguém. Grito só amedronta. Quem é pai, quem é mãe, quem é professor, quem lida com crianças, quem educa, grito só amedronta, grito assusta, grito desencadeia distúrbios emocionais.
ensurdecem o coração, como diz aqui. Bloqueiam o pensamento, destroem o respeito e tornam você violento. Então, a imagem de quem vive gritando é a imagem de violência, de alguém rude, de alguém grosseiro. Existem também as palavras mortas. Aqui nós vamos falar de uma coisa que é muito sério para nós, a questão da fofoca. Qual a utilidade que essa palavra tem? A fofoca tem? É palavra morta. Devemos falar por nós mesmos, nunca devemos falar pelo outro. Porque quando nós falamos pelo outro, nós estamos fazendo fofoca. Fofoca é uma conversa de baixo valor, que possui o poder de deteriorar as relações. A única coisa para que ela serve é para deteriorar relações. É para colocar uma pessoa contra outra. É para criar uma situação difícil. Isso é palavra morta. Quantos conflitos são provocados por mentiras, por falsos testemunhos, por fatos inverídicos? Quantos suicídios causados por calúnias e difamações? Aqui nós voltamos a falar de redes sociais. O que a gente vê tanto em rede social? Muitas calúnias, difamações, muitas fofocas. Quantas dores e separações foram provocadas por melindres propagados pela fala? Tudo isso são palavras mortas. Antes de machucar, antes de nós prejudicarmos alguém com a nossa fala, vamos ver aqui o que João Nunes Maia fala para nós do livro Horizontes da Fala. Se porventura a imprudência quiser se manifestar por intermédio de tua boca, sopra em direção à terra, ou seja, joga fora, sem nada dizer. A ajuda do pensamento ser-te-á bem melhor. O grande laboratório do chão transformará a tua energia descuidada em força construtiva, na sustentação do reino vegetal. Dota a tua conversa desde cedo de cuidado, sem cansar quem te ouve e sem demonstrar cansaço de tua parte. Então, vamos jogar por terra esse hábito, essa imprudência, essa necessidade que nós temos de falar sem proveito. Se não nos protegermos pela nossa força mental baseada no pensamento positivo e na prece, receberemos todos os fluidos gerados pela fala de uma pessoa em desequilíbrio. E se nós convivemos com pessoas que têm o hábito de ser imprudentes na fala, como que então podemos viver no meio dessas pessoas? Como nos blindarmos das palavras mal faladas, das palavras mal ditas? Pensamento positivo e prece. Essa é a forma para nos blindarmos dos maldosos. E nos blindando dos maldosos, estamos blindando de nós mesmos, das nossas imprudências. Cultivando uma positividade mental, buscando uma força mental, nos protegendo de todos esses fluidos gerados pela fala. Porque a fala pode sim gerar um grande desequilíbrio, tanto para quem fala, quanto para quem ouve. Chegamos então a uma outra historinha muito conhecida. Na verdade, falam que foi um diálogo de Sócrates. As três peneiras: verdade, bondade e utilidade. Que bom se nós tivéssemos o hábito de fazer esse questionamento. Quero contar-te uma coisa a respeito de um amigo teu. Espera um momento, disse Sócrates. Antes de contar-me, quero saber se fizeste passar essa informação pelas três peneiras.
3 peneiras? O que queres dizer? Vamos peneirar aquilo que quer me dizer. Devemos sempre usar as 3 peneiras. Se não as conheces, presta bem atenção. A primeira é a peneira da verdade. Tem certeza de que isso que queres dizer-me é verdade? Bem, foi o que eu ouvi outros contarem. Não sei exatamente se é verdade. A segunda peneira é a da bondade. Com certeza, deves ter passado informação pela peneira da bondade. Ou não? Ainda que não seja real o que julga saber, será pelo menos bom o que me queres contar? Envergonhado, o homem respondeu: devo confessar que não. A terceira peneira é a da utilidade. Pensaste bem se é útil o que vieste falar a respeito do meu amigo? Útil? Na verdade, não. Então, disse-lhe o sábio, se o que queres contar-me não é verdadeiro, nem bom, nem útil, então é melhor que o guardes apenas para ti. Temos o hábito de fazer as 3 perguntas para nós mesmos? De fazer o uso das 3 peneiras? Olha o ensinamento de Sócrates. Se passa por uma, se passa pela verdade, ainda mesmo assim é necessário ver se ela passa pela bondade. Mas não é o suficiente, é necessário passar pela peneira da utilidade. Olha, se nós colocássemos tudo que nós falamos nas 3 peneiras, eu acho que muita coisa ficaria retido, né? Muita coisa. Então, verdade, bondade e utilidade. Devemos ser sempre a estação terminal de qualquer comentário infeliz. Então, a fofoca acaba quando ela... Eu li isso outro dia. Quando ela chega num ouvido inteligente. Porque aquele ouvido inteligente vai fazer ela morrer ali mesmo. Ela pode até chegar, mas ela não vai passar. E aí... O irmão X nos alerta que devemos ser sempre a estação terminal de qualquer comentário feliz. Mesmo que ele chegue até nós, nós não devemos dar corda para que ele avance. As palavras têm poder fluídico. A vibração das palavras depende do nosso estado mental. Por quê? Às vezes a outra pessoa falou uma coisa tão simplesinha, mas nós estamos num estado não muito bom e aquilo acaba tomando uma dimensão enorme. Às vezes a pessoa até falou uma palavra agressiva, muito carregada, mas se ela chegou a uma pessoa equilibrada, ela vai perder aquela intensidade, ela vai tomar um novo rumo, uma nova interpretação. Então, por isso que as palavras têm poder fluídico, depende do estado mental de quem a recebe, depende também do estado mental de quem a fala. Porque nós podemos dar uma notícia ruim, alarmando todo mundo, ou nós podemos dar uma notícia ruim de uma forma tranquila, em que as pessoas vão ouvir de forma equilibrada, serena, e tudo vai ficar bem. É igual, por exemplo, quando alguém vai dar a notícia do falecimento de alguém. Tem uns que chegam, né, apavorados e colocam todo mundo em desespero quando dá a notícia do falecimento, que é um momento difícil para todo mundo, né? Por mais que nós estejamos preparados, é um momento difícil. Agora, tem aquelas pessoas que são tão serenas no falar, que ela dá a mesma notícia do falecimento, mas as pessoas permanecem no estado de tranquilidade. Então, as palavras, elas têm vibração dependendo do estado mental. E como também depende do estado mental de quem a ouve. Toda palavra vai impregnada com nossa assinatura pessoal. Se nós somos agressivos, nossas palavras são agressivas. Se nós somos dramáticos, nossas palavras são dramáticas. Se nós somos bondosos, nossas palavras são bondosas. Se nós somos carinhosos, as nossas palavras são carinhosas. Então, elas carregam a nossa assinatura. No mundo carnal, metade do tempo é desperdiçada inutilmente através de conversações ociosas e inoportunas.
Quantas vezes a gente fica ali no celular, nas redes sociais, perdendo tempo com palavras inoportunas? Por que eu estou falando muito de rede social, gente? Porque a rede social ocupou a nossa vida, né? Nós deixamos de ler um livro para ficar na rede social. Nós deixamos de assistir um programa interessante para ficar numa rede social. São poucas as pessoas disciplinadas que não fazem isso. Não se previnem nossos irmãos de que o verbo está criando imagens vivas. Então, o verbo, a palavra, ela ganha forma, ela é viva, que se desenvolvem no terreno mental a que são projetadas, produzindo consequências. A palavra é viva e produz consequências, que podem ser boas ou más, segundo a sua origem. Isso quem diz é André Luiz. No santuário da bênção, a espiritualidade nos ensina que deveríamos selecionar e cuidar mais do que falamos, pois as palavras criam campos favoráveis ou não aos nossos serviços. Ela pode nos ajudar, como pode também nos destruir. Vamos pensar agora, por exemplo, num chefe, no nosso coordenador, no nosso superior, que seja uma pessoa extremamente intransigente com as palavras. Que tipo de serviço será realizado pela equipe? Aquele serviço maçante, de má qualidade, aquele serviço enfadonho. Agora, quando aquele supervisor, aquele líder, ele é uma pessoa de fala tranquila, a equipe age completamente diferente. O serviço é de qualidade, a dedicação é completamente diferente, o resultado melhor. A conversação cria um ambiente e coopera em definitivo para o êxito ou para a negação. Então, a conversa, ela pode criar um ambiente tranquilo de cooperação, de êxito, ou ela também pode criar um ambiente destrutivo, de negação. Isso quem diz é Joana de Ângeles. Nós respiramos a atmosfera do interlocutor. Quando alguém emite uma palavra, aquela mensagem e aquele código vai para o destinatário, e esse destinatário, então, ele entra naquele contexto, ele se impregna daquele contexto, porque a palavra, ela nos leva para dentro desse contexto. Pelo magnetismo da palavra, todos ingerem o fluido da conversação. Então, ninguém fica isento à energia que a palavra tem. Mesmo que o outro falou, foi o outro que falou, nós somos o destinatário da fala, nós nos impregnamos daquele fluido, porque é uma troca. Nessa emissão e nessa recepção acontece a troca. Não é via de mão única, é dupla. De que forma então devemos falar? Como que nós devemos então nos pronunciarmos? Quem é o nosso maior exemplo? Jesus. Diante de todos os relatos que nós temos sobre Jesus, qual foi o momento em que ele falou de uma forma que trouxesse negatividade? Ele enfrentou todos os desafios, ele falou para todos os tipos de público. E em nenhum dos registros ele criou uma atmosfera ruim, uma atmosfera negativa. Porque ele usou pensamento, palavra e ação em sintonia. E nós também precisamos tomar isso como exemplo. Porque as palavras, elas vêm de um pensamento, elas vêm de um sentimento, elas vêm de algo que já existe dentro de nós. Elas tomam corpo, tomam forma pelas palavras. Esses sentimentos, esse pensamento toma corpo, toma forma pelas palavras. Mas elas precisam estar acompanhadas de ações em sintonia, né? Então, o refletir dessa palavra é necessário que esteja em sintonia, para que, e tudo isso em sintonia, na sintonia do bem, nós vamos então caminhando na aprendizagem
que Jesus nos deixou. No exemplo, vamos aprendendo com o exemplo de Jesus. A missão da palavra é sublimada desde quando temos outros sentidos desenvolvidos para compreendê-la. Então a palavra, ela precisa ser compreendida. Nós precisamos desenvolver os nossos sentidos para captarmos a sublimação da palavra. Para tanto, o nosso dever é educá-la naquela escola cujo mestre nos educarmos, para que nós possamos agir de forma educada, para que nós possamos educar os nossos sentimentos e, consequentemente, educar o nosso falar, educar a nossa pronúncia, a nossa verbalização. A boca fala o que o coração está cheio. Mais uma vez, completando esta fala, ainda no Evangelho de Lucas: a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Não adianta tentar enganar com as palavras, nós usarmos palavras mansinhas e doces, camuflando o nosso interior, porque em algum momento nós seremos traídos por nós mesmos, por elas mesmas. Porque às vezes nós colocamos máscaras, damos a impressão de que somos mansos, pacíficos com as nossas palavras, mas aqui dentro é de outra forma. Então, o deslize é certo. Vamos trair a momento que o tempo todo. Porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colham figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração. Não adianta. O nosso coração é o que dita as nossas palavras. Porquanto a boca fala do que o coração está cheio. Isso é fato. Nós temos muito hábito de pronunciar palavras que nos trazem uma energia ruim, como por exemplo: que dia horrível, só porque amanheceu chovendo. Horrível para quem? O agricultor com certeza bate palmas, porque o dia amanheceu com chuva. E aí nós, já ao acordar, falamos: que dia horrível. O que vai acontecer com o nosso dia? Ele realmente será horrível. Porque a palavra tem força, ela tem energia, ela impregna o nosso ser. Ela toma conta do nosso ser, porque é uma emissão que veio de dentro. Mas tudo já foi gerado aqui dentro. Tudo aquilo que nós geramos aqui na nossa cabeça, no nosso coração, já é aquilo ali mesmo que vai acontecer. Então, se eu já acordo dizendo que o meu dia é horrível, será horrível, ele vai ser horrível. Porque eu acredito que ele vai ser horrível. Eu já disse, tem gente que fala, já profetizou, né? Que o dia que será horrível. A dramaticidade é um dos fatores traumáticos da nossa existência. O nosso pensamento, ele é energia, é força. Às vezes, naquela fala despretensiosa que nós repetimos, pode nos conduzir a verdadeiros turbilhões vivenciais. Então, falamos as coisas às vezes por hábito, sem nos darmos conta da carga que nós estamos criando para nós mesmos. Ah, mas foi sem intenção. Foi sem intenção, mas foi dita. Foi pensada. Se ela foi dita é porque ela foi gerada, ela foi criada. A energia, a força já foi criada. Oi? Teve, com certeza. Porque a boca só fala o que está cheio o coração. Então, muitas coisas a gente fala: ah, mas foi sem querer. Ah, foi só uma palavrinha à toa. Não existe palavra à toa. Nunca fales ferindo, mesmo que o descuido dos outros te fira. Nunca fales com nervosismo, mesmo que a intolerância dos outros te inquiete. Nunca fale com tristeza, mesmo que a melancolia dos outros se aproxime de ti.
Nunca uses do teu verbo para o serviço que não edifica. Sabemos que não será fácil. No entanto, isso é escola e a educação temos de começá-la. É bom que seja hoje, logo agora. Vamos conversar bem, porque Deus e Cristo nos esperam para nos ouvir por meio da audição de nossos semelhantes. Então é nesse convívio diário, é nessa tolerância diária, é nesse cuidado com o nosso falar diário, com o bom uso das nossas palavras diante do outro, que é o nosso próximo, que nós estaremos cumprindo Jesus, porque nós estamos vivendo com os outros para nós aprendermos e nós estamos no lugar certo, nós estamos na escola, então é necessário começar a aprender urgentemente. Se a cada vez que falares te conscientizares de que o Pai e o Filho estão nos ouvindo também, é certo que usarás a trava na língua. Afinarás as cordas vocais e dinamizarás o pensamento para que a fala seja uma música, senão orquestração da vida, cumprindo assim a tua missão de conversar com os outros. Porque nós temos o dom da palavra, não é para jogar a conversa fora, é para edificar. Nós temos um instrumento de preservação da vida e nós precisamos utilizar para bênçãos. Nós precisamos enriquecer com esse dom, enriquecer de bênçãos. Usar o verbo com sabedoria, ensinando, ajudando, impulsionando pessoas ao progresso. Aquele que semeia saiu a semear. Quem aprendeu a ciência de falar bem vive semeando sementes de luz nos corações que estacionam nas trevas. O poder da palavra é ilimitado. Ele alcança grandes qualidades, inumeráveis qualidades, ele cura. Quantas vezes pessoas não passam pela experiência de serem curadas com uma oração que alguém proferiu? Levanta tristes que estavam caídos, enxuga lágrimas, consola, alegra. Então, cuidar da nossa palavra é uma forma de estarmos preservando a vida, valorizando a vida. Temos aqui já, para o encerramento, uma oração da palavra. Senhor, deste-me a palavra por semente de luz. Não me permitas envolvê-la na sombra que projeto. Ensina-me a falar para que se faça o melhor. Ajuda-me a lembrar o que deve ser dito e a lavar da memória tudo aquilo que a tua bondade espera se lance no esquecimento. Onde a irritação me procure, induze-me ao silêncio, e onde lavre o incêndio da incompreensão ou do ódio, dá que eu pronuncie a frase calmante que possa apagar o fogo da ira. Em qualquer conversação, inspira-me o conceito certo que se ajuste à edificação do bem no momento exato e faze-me vigilante para que o mal não me use em louvor da perturbação. Não me deixes emudecer diante da verdade, mas conserva-me em tua prudência, a fim de que eu saiba dosar a verdade em amor, para que a compaixão e a esperança não esmoreçam junto de mim. Traze-me o coração ao raciocínio, sincero, sem aspereza, brando sem preguiça, fraterno sem exigência, e deixa, Senhor, que a minha palavra te obedeça à vontade, hoje e sempre. Uma oração de Meimei, numa mensagem recebida por Chico Xavier. E aí, diante disso, como posso usar a minha palavra para construir e edificar os valores do Cristo? É uma pergunta para ficar com cada um de nós. Como que nós podemos ser verdadeiros cristãos? Através do uso da nossa palavra. Segundo Ivone Pereira, a palavra é precioso dom de Deus. Concede para auxílio
A palavra é precioso dom que Deus concede para auxílio ao nosso progresso geral, nossa felicidade e nossa alegria, mas jamais para o insulto e a afronta contra o que quer que seja dentro da criação. Nem mesmo ao mais abjeto verme, e ainda menos contra o Criador de todas as coisas. Então, nem mesmo ela deve ser mal usada, nem mesmo diante do mais abjeto verme, muito menos diante do Criador de todas as coisas. O Cornélio Pires tem um poeminha, e aí eu vou ler o poeminha e encerramos. A tagarela. Nhazizita, na rua do Barreiro, já sentia de muito dar na trela, calo de cotovelo na janela, onde espiava gente o dia inteiro. Calúnia e invencionice era com ela, gostava de folia e de berreiro. O povo comentava, chocarreiro, jabiraca da língua de sovela. Nhazizita morreu. Desencarnada, viu atrás dela enorme trapalhada e gritava: meu Deus, me acuda! Deus teve dó de tanto sofrimento e deu a ela um novo nascimento, mas Nhazizita agora nasceu muda. É quando não sabemos usar, né? Fiquei sem palavras para terminar. Depois da palestra da Débora, a gente só agradece pelo estudo da noite, que tanto contribui para a nossa reflexão. Nós temos alguns convites aqui, antes da gente encerrar a nossa reunião, que às quartas nós temos aqui o grupo de estudo sistematizado da doutrina espírita. E a gente está fazendo também o projeto Relê Kardec. A gente está encerrando o Livro dos Espíritos. E logo em seguida a gente vai começar o Evangelho segundo o Espiritismo. Para quem não leu ainda e não consegue fazer a leitura sozinho em casa, então quando a gente está em grupo assim é mais fácil a gente conseguir fazer essa leitura. Quarta-feira, às 19 horas, estão convidados. Nós temos também aos domingos, a partir das 18 horas, o atendimento fraterno pelo diálogo. Aqueles que estão precisando conversar, querem dizer alguma coisa e não tem alguém que possa ouvi-los, nós estamos aqui à disposição para que a gente possa conversar com essas pessoas, a partir das 18 horas, todos os domingos. Temos também o CD do Grupo Dom, que está à venda por R$20, e da nossa companheira Eliane Dias. Quem não adquiriu e quiser, porque os CDs são muito bons, do projeto Matrizes, da Federação, é só nos procurar no final. Nós temos também aqui na Casa Agora um grupo que está responsável por implantação do Evangelho no Lar nas residências. A gente sempre fala da importância do Evangelho no Lar, mas eu não sei como que eu começo, como montar um Evangelho no Lar. Então agora o Suel, o Maxwell e a Penha são responsáveis por isso. Aqueles que queiram na sua casa montar um Evangelho no Lar, é só nos procurar que a gente vai passar para o Suel e a Penha. Eles vão na sua casa durante 2, 3 vezes, 3 semanas, para poder montar esse Evangelho no Lar. Nós temos também agora o grupo que trabalha aqui no Departamento de Assistência e Promoção Social Espírita. O Ronaldo e a Maxele estão responsáveis. Vocês podem ficar de pé para o pessoal conhecer vocês? Os dois estão responsáveis, então, por esse departamento. E vocês receberam na chegada um papelzinho. Doe uma campanha, doe um brinquedo e o Bazar Solidário. Já são 2 projetos que está nascendo o trabalho deles. Então, aqui na creche nós temos 175 crianças. Nosso objetivo é atender essas 175 crianças. Quem puder colaborar conosco, doando um brinquedo, ou se eu não tenho condição de doar, está difícil eu trazer um brinquedo, a gente pode passar para o Ronaldo e a Maxele o valor de R$10, que eles vão comprar o brinquedo para poder entregar às crianças aqui da creche. No Dia das Crianças a gente vai fazer essa entrega. E o Bazar Solidário, ele acontece uma vez por mês, vai acontecer aqui no salão. A nossa proposta é arrecadar primeiro bastante material, bolsas, sapatos, camisas, vestidos,
Porque a gente sabe que todo mundo tem no guarda-roupa e muitas vezes não usa mais, já enjoou da roupa, não quer usar, tragam para nós que a gente vai direcionar isso aí para aqueles que têm necessidade, para a gente atender a comunidade. Então, acho que na noite de hoje, os convites são esses, a gente vê que tem muito convite para servir. Quem quiser integrar uma dessas equipes de trabalhadores da casa, pode nos procurar no final, que tem muito trabalho para ser feito. Passe hoje é coletivo, não teremos o passe individual, mas se alguém tiver necessidade no final do passe individual,